E aí galera, bom dia! Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de geometria espacial. Hoje vamos falar um pouquinho de volume, beleza? E vamos continuar estudando aí o cubo e o paralelepípedo. Hoje com volume, beleza? Então, o que é volume? Volume é quando você tem aqui um sólido geométrico, imagina ele cheio, entendeu? O volume é uma parte sólida. Quando a gente está falando de volume, está falando de capacidade. Quando a gente estava falando de área, era só de uma parte de uma superfície dessa daqui. Quando eu estou falando de volume, eu estou imaginando isso aqui totalmente cheio, isso aqui totalmente sólido. Imaginando aqui que tipo de volume ele vai estar ocupando aqui no espaço. Ok? Então, vamos começar a analisar aqui o cubo. Deixar um cubinho aqui do lado. Aqui. Imaginar aqui o cubo, então como é que a gente vai calcular o volume dele? Na área, se você fizer esse lado, essa aresta vezes essa arestazinha aqui, ó, você vai estar encontrando essa areazinha aqui, beleza? Esse ladinho vezes esse. Então, volume, se você fizer esse lado vezes esse lado, você está achando a área. Então, se você multiplica por essa outra terceira aresta aqui, pela altura, é como se essa areazinha aqui estivesse enchendo, certo? Então, encheria o cubo, então o volume seria a aresta vezes aresta vezes aresta, lado vezes altura. Então, a gente pode deduzir que o volume do cubo é aresta ao cubo, beleza? Imagina esse cubinho aqui em acrílico, tem até essa tampinha aqui, se a gente quiser encher d'água. Se você fizer esse lado vezes esse lado, você vai ver aqui e começar a colocar água dentro. Primeiramente, a água vai preencher toda essa parte aqui, né? Então, vai achar a área de uma face. Então, quando você multiplicar pela altura, essa água vai começar a subir. Ou seja, como se você estivesse multiplicando aqui pela altura. Então, você encontra o volume, que é o sólido totalmente cheio. Então, o volume do cubo seria somente a aresta ao cubo. Vamos supor que esse cubinho aqui, sei lá, tivesse 4 centímetros de aresta. Qual seria o volume dele? Seria 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64, então seria 64 centímetros cúbicos o volume de um cubinho de aresta 4 centímetros. No paralelepípedo é o mesmo conceito, só que no paralelepípedo as medidas são diferentes, né? Então, se você fizer, por exemplo, A vezes B, ó, o lado A vezes o lado B, você vai estar achando essa areazinha aqui. E se você multiplicar pela altura que seria C, você imagina esse negócio aqui enchendo. Então, o volume do paralelepípedo é só a multiplicação das suas três medidas. Então, A vezes B vezes C. Vamos supor que esse paralelepípedozinho aqui tenha 10 centímetros de comprimento, tenha 6 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. O volume dele ficaria 10 vezes 6 vezes 5. 10 vezes 6 vai dar 60, 60 vezes 5 vai dar 300. Então, esse paralelepípedozinho aqui teria um volume de 300 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para um exemplo agora? Aliás, vamos para vários exemplos. Uma caixinha cúbica tem 5 centímetros de arestas. Quantos cubos com 2,5 centímetros de aresta cabem dentro dessa caixa? Então, a situação aqui é o seguinte, a gente tem uma caixinha cúbica, vamos supor que é essa caixinha aqui, ó, que ela mede aí 5 centímetros de aresta. Só colocar a régua aqui para a gente ter uma noção, ó, tá dando aí praticamente 5 centímetros, vamos trabalhar com arredondamento. Então, quantos cubos de 2,5 centímetros de aresta caberiam dentro dessa caixinha? Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar o volume da caixa, primeiro, que ela tem 5 centímetros de aresta, então vai ficar 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 vai dar 125. Então, o volume dessa caixinha seria de 125 centímetros cúbicos. E os cubinhos que vai dentro dela tem 2,5 centímetros de aresta, então ficaria 2,5 ao cubo. Então, vai ficar 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Vou pegar aqui o auxílio na calculadora para facilitar, porque é um número decimal, para a gente ganhar um tempinho.
vai dar 15,62 aproximadamente. 625 se for colocar todos os números, centímetros cúbicos. Então o volume da caixa é esse, o volume do cubinho é esse. Então para saber quantos cubinhos desses vai caber aqui dentro, a gente vai dividir o volume da caixa pelo volume do cubinho. Então 125 dividido por 15,625. Vou pegar mais uma vez aqui o auxílio da calculadora para a gente ganhar um tempinho. 125 dividido por 15,625 vai dar aí, ó, 8. Ok? Ou seja, caberiam 8 cubinhos dentro dessa caixinha. Daí eu fiz proposital só para mostrar que realmente é verdade, porque eu tenho aqui um cubo mágico 2x2 e se você analisar, ó, ela é a junção de 8 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é justamente essa medida, ó. Esse cubinho aqui ele tem 2,5 centímetros, ó. E essa aqui seria a caixa dele, então essa quantidade de cubo vai caber dentro dessa caixa aqui. Beleza, então eu fiz proposital com esse cubinho só para provar que era possível, que era verdade. Eu adoro cubo mágico, galera. Ok, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Um container de um caminhão tem dimensões 1,8 metros por 2,40 metros por 6 metros. Quantas caixas cúbicas com aresta medindo 60 centímetros ele poderá transportar? Vamos só ilustrar aqui, imaginar aqui o container desse caminhão, já que ele tem essas dimensões aí, ele não é um cubo, né? Ele é um paralelepípedo. Ok. Ele tem 1,80, vamos supor que esse 1,80 aqui seja a largura. 2,40, vamos imaginar que 2,40 é a altura desse container. E ele tem um comprimento de 6 metros, ok? Agora, dentro desse container, o que vai acontecer? Vão ser colocadas caixas cúbicas, ou seja, vão vir caixinhas cúbicas aqui dentro. Ó. Mais ou menos assim, né? Colocando aqui as caixinhas. E essa caixinha cúbica, vou fazer o desenho dela aqui embaixo, ela tem a aresta medindo 60 centímetros, beleza? Aqui é o container, aqui é a caixa que vai dentro do container. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo princípio daqui, encontrar primeiro o volume do container e depois encontrar o volume da caixinha. Agora, um detalhe, a gente tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. O container está em metro e a caixa cúbica ela está em centímetro. Então a gente vai converter. Ou coloca todo mundo do container em centímetro, para ficar igual a caixa, ou coloca a caixa em metro conforme o container, certo? Então, já que as medidas do container são em metros, eu vou calcular o volume dele em metros. 6 vezes 1,80 vezes 2,40. A gente vai encontrar 25,92 metros cúbicos, certo? Então, já que a unidade de medida está em metro do container, eu vou converter esses 60 centímetros da caixinha para metro, na hora de calcular o volume dela. Então, se em 1 metro tem 60 centímetros, aliás, em 1 metro tem 100 centímetros, para converter isso aqui, eu vou dividir por 100. 60 dividido por 100 vai dar 0,6 ou 0,60 metros. Então, o volume seria 0,6 ao cubo, que vai dar 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, esse volume vai dar 0,216 metros cúbicos. Ok? O volume do container 25,92, volume da caixinha 0,216. Agora, para saber quantos cabem lá dentro, eu vou pegar o volume do container, que é 25,92, e eu vou dividir por 0,216. 25,92 dividido por
por 0,216 vai dar exatamente 120. Então vai caber aí, ó, 120 caixas cúbicas nesse caminhão container. Ok, galera? Vamos para um exemplo 3 agora. Um cubo apresenta o volume de 512 centímetros cúbicos. Qual a medida da sua aresta? A gente sabe que a formulazinha do cubo é aresta ao cubo, não é isso? Então a questão está me dando o volume e está pedindo para me descobrir a aresta. Como o volume é aresta ao cubo, eu vou dizer que a aresta ao cubo é igual a 512. Então esse 3 vai passar para o outro lado como? Como o índice da raiz. Então vai ficar a raiz cúbica de 512. Como é que eu faço para tirar a raiz cúbica de 512? Você coloca o 512 aqui no cantinho e fatora. 512 é um número par, dá para dividir por 2. 512 dividido por 2 vai dar 256. 256 também é par, dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Por 2, 32. 16. 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Aí perceba aqui que a gente ficou com um monte de número 2 aqui na fatoração. Mas como eu estou querendo tirar a raiz cúbica, ó, então eu vou pegando de 3 em 3. Ó. A cada 3 2 eu vou considerar só 1. A cada 3 2 eu vou considerar só 1. E aqui também. Então eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 512 é 8. Então, no nosso caso, para que o cubo tenha 512 centímetros cúbicos de volume, a aresta tem que ser igual a 8, ok? E aí, galera, continuando com a nossa aula, vamos estudar um pouquinho sobre conversão para litros, porque quando se estuda o volume é muito comum as questões pedir para calcular quantos litros cabem em determinado recipiente, quantos litros de água cabem numa piscina, em um aquário, esse tipo de coisa, certo? Então a gente precisa entender que quando está falando de volume, entender essa conversão para litros. Então, ó, o que é um litro? Beleza? Um litro é quando você tem um cubo que ele mede aqui 10 centímetros de aresta. Você pegar esse cubinho aqui, colocando a régua aqui, ele vai estar dando aqui 10 centímetros de aresta. Então o que acontece? 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui, a gente vai ter 1 litro de água que caberia aqui dentro desse cubinho, beleza? Então, pensem aqui comigo, ó. 10 centímetros é 1 decímetro, viu? Essa unidade de medida é comum aparecer no volume, decímetro, ou seja, 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, ou seja, esse cubo aqui, a aresta dele, ele mede 1 decímetro. Ele tem exatamente aqui 10 centímetros de aresta. Então, agora, se ele tem 10 centímetros de aresta, 10 vezes 10 vezes 10 daria 1000, não é isso? Então, significa que ele tem 1000 centímetros cúbicos. Então, 1 decímetro cúbico é referente a 1 litro e 1000 centímetros cúbicos também é referente a 1 litro. Ou seja, 1 centímetrozinho cúbico seria 1000 dividido por 1000 daria 1 ml. Então, quando você tem a unidade de centímetros, se você quiser converter para litro, você vai multiplicar por 1000. Agora vamos pensar aqui numa dimensão maior. Vamos pensar em 1 metro cúbico. Imagine aí 1 metro, todo mundo sabe que é 100 centímetros, então é uma medida maior. Imagine aí, sei lá, uma caixa d'água, que ela tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Então, dentro dessa caixa d'água cabe 1000 litros, beleza? Porque ela tem 1 metro cúbico, ok? Então, recapitulando aqui a nossa ideia, se a nossa unidade de medida estiver em decímetro, automaticamente, quando você calcular o volume decímetro cúbico, você vai estar encontrando litros já, ok? Se a nossa unidade de medida for o centímetro, quando você estiver calculando o centímetro, você vai encontrar centímetros cúbicos, óbvio. Se você quiser transformar em litros, você vai multiplicar
Não, você vai dividir por 1000. Aí você vai encontrar litros. Ok? Ó. Por que você vai dividir? Porque em 1000 centímetros cúbicos você tem 1 litro. Então, se você pegar 1000 dividido por 1000 vai dar 1 litro. E se a sua unidade de medida for um metro cúbico, o metro, aí você vai calcular o volume, vai dar metro cúbico. Para transformar em litros, você vai multiplicar por 1000. Aí você transforma em litros. Beleza? Recapitulando, se a unidade de medida for em decímetro, e você, na hora que você calcula o volume, automaticamente já vai dar litros. Se a sua unidade de medida for o centímetro, você calcula o volume. Se você quiser transformar em litros, você divide por 1000. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse sinalzinho aqui. De centímetro cúbico para litro, você divide por 1000. E de metro cúbico, para transformar em litro, você multiplica por 1000. Ok? Então, vamos agora resolver alguns exemplos. Vamos lá para a resolução de 2 exemplos bem simples. Qual a capacidade em litros do aquário da figura abaixo? Perceba que esse aquário está com as dimensões de um aquário em centímetros. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume, que é só A vezes B vezes C, né? Então, 40 vezes 25 vezes 25. 40 vezes 25 vezes 25 vai dar 25.000 centímetros cúbicos. Então, como a questão está pedindo em litros, para converter de centímetro cúbico para litro, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Dividir por 1000. Então, 25.000 dividido por 1000 vai dar 25 litros. Ok? Bem simples, então, nesse aquário aí cabe 25 litros. Exemplo 2. Uma piscina tem dimensões 6 metros de largura, 12 metros de comprimento e 1,5 metros de profundidade. Quantos litros de água são necessários para enchê-la? Então, a piscina também, novamente, é em formato de paralelepípedo. A gente vai calcular o seu volume, que é só multiplicar as 3 dimensões. Então, 12 vezes 6 vezes 1,5 vai dar 108 metros cúbicos, ok? Então, já que a unidade de medida agora é o metro, para transformar isso aqui em litros, basta multiplicar por 1000. Quando está multiplicando por 1000 é muito simples, só acrescentar os 3 zeros. Então, nessa piscina cabe um total de 108 mil litros de água, ok? Então, pessoal, era isso a aula de hoje. A gente calculava volume de cubo e paralelepípedo e também seria importante essa questão aqui da conversão para litros, porque é muito comum cair nas provas, principalmente provas externas, esse tipo de conversão. Ok? Então, até a nossa próxima aula e não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Tchau!